Espero que estejam todos bem, na paz do Senhor. Estou com saudade da nossa comunhão lá na igreja. Hoje eu quero deixar uma palavra com vocês, compartilhar com vocês uma passagem muito conhecida, que fica em Mateus 14, a partir do 22, é quando Jesus anda sobre as águas. Então, como todo mundo sabe, os discípulos saíram de barco e Jesus ficou orando, e já era 3 horas da manhã, Jesus foi até o barco. E quando os discípulos viram, eles se assustaram, acharam que era um fantasma, e Jesus, vendo aquilo, falou assim: calma, coragem, sou eu. E Pedro disse: Senhor, se és tu, manda que eu vá até o teu encontro sobre as águas. E Jesus disse: vem. E ele foi, ele andou sobre as águas. Só que ele começou a sentir o vento, ele começou a sentir as ondas, e ele teve medo. E naquele momento em que ele teve medo, ele começou a afundar. E ele falou: Jesus, me salva. E Jesus prontamente pegou na mão dele e falou: por que a tua fé foi pequena, né? Então eu lembro quando tudo isso começou, foi uma das últimas células que nós tivemos. O irmão orou, ele lembrou da passagem quando os israelitas saíram do Egito, que Moisés disse que eles deveriam ungir os umbrais das portas com o sangue do cordeiro, para aquilo que fosse um sinal para que o anjo da morte passasse sobre eles, não atingindo os primogênitos israelitas. E aquilo falou tanto no meu coração, eu senti uma força, uma fé tão grande, e aquilo foi muito bom. Só o que acontece? A gente vai vivendo dia a dia, a gente começa a ver os noticiários. Naquela época estava tendo muitas notícias da Itália, que tinha muitos contaminados, muitos mortos, e que era uma doença realmente que não poupava ninguém. Primeiro era um grupo, né, de idosos, depois começou a pegar também os mais jovens, e aquilo começou a me angustiar, porque eu pensava assim: meu Deus, meu irmão tem asma, se ele pegar ele vai morrer, meu Deus, se a minha mãe pegar, ela é idosa, ela vai morrer. E aquilo começou a me dar uma angústia, que teve um dia que eu cheguei a chorar, falei: Senhor, sabe, fiquei assim realmente angustiada, desesperada, tipo assim, o que eu vou fazer? E aí é que tá, foi o que aconteceu com Pedro, né? A gente tem que olhar para Jesus, a gente tem que olhar para as promessas de Deus. A Bíblia está repleta de promessas de Deus para nós. E como o pastor Oswaldo costuma dizer, a gente tem em Jesus o sim e o amém para todas essas promessas de Deus. Então a gente não deve permitir que maus pensamentos tomem conta da gente. Isso é se enganar? Não, não é se enganar. Nós somos humanos, né? E a gente tem que ter um norte, a gente tem em que se pegar, né? Eu acho assim, a gente tem que declarar a palavra de Deus. Então, como diz lá em Hebreus 4:12, pois a palavra de Deus é viva e poderosa, mais cortante que espada de 2 gumes, penetrando a alma e o espírito. Então eu comecei a declarar a palavra de Deus. Eu comecei a declarar um salmo também muito conhecido, que para mim é meu salmo do coração, que eu amo de paixão, que é o 91, né? Comecei a declarar: Senhor, obrigada, Pai, porque a Tua palavra diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, descansará. Obrigada, Pai, porque a Tua palavra diz que nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Obrigada, Senhor, porque os Teus pensamentos são maiores que os nossos. Então, cada vez que eu ouvia uma notícia que vinha me trazer angústia, imediatamente eu falava: não, eu não aceito isso. Deus está no controle de todas as coisas. E eu confio em Deus, porque a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável. Então, com isso, eu comecei a declarar, sabe, no meu coração, eu cheguei mesmo a profetizar.
Eu falei, em nome de Jesus, porque o Senhor nos deu autoridade, irmãos. Nós temos autoridade no nome de Jesus para profetizar, para expulsar demônios. Então, tudo aquilo que vem contra as palavras de Deus, a gente tem que lutar mesmo, entrar em batalha espiritual, eu creio no meu coração. Então eu comecei, eu não aceito, em nome de Jesus eu declaro que essa peste vai acabar muito mais rápido do que todo mundo possa imaginar. E a gente tem que se munir dessa fé para poder viver, né, durante esse período de angústias. Então, o que eu queria deixar para os irmãos é, primeiro, alimente o seu espírito com orações. A oração, irmãos, se nós vamos falar de uma maneira muito prática, o que a gente tem a não ser orar e confiar em Deus? Né? A única coisa que a gente pode fazer é isso, orar e confiar em Deus. Segundo, creia que você recebe quando você pede. Ore e mantenha-se firme naquele pensamento pelo qual você orou. Louve a Deus pela vitória, como a Andréia disse também na palavra que ela trouxe. Louve a Deus, porque Deus habita no meio dos louvores. Então vamos engrandecer o nome do Senhor, não vamos deixar que pensamentos ruins e medos sejam maiores do que a nossa fé, do que a palavra de Deus dentro do nosso coração. Não seja movido pelas adversidades. Então, se as notícias ruins vêm, lute, não aceite. E como eu disse, eu não acho que isso é se enganar. Eu acho que isso é ter fé. Isso é realmente pôr em prática aquilo que Deus nos ensina, né? E eu sei que muitas vezes a gente tem angústia, a gente tem medo. Nós somos humanos, irmãos. Todo mundo tem medo. Eu acho muito normal que isso aconteça e acredito realmente que Deus entende quando isso acontece. Muitas vezes a gente luta espiritualmente, a gente ora, luta, luta. Chega uma hora que a gente sente até assim um certo cansaço físico até. E nessas horas, é aquela hora em que você pode parar e chorar. Você chora no colo de Deus. Fala das suas angústias para Ele, fala dos seus medos. Pai, eu tô com medo que aconteça isso, eu tô com medo que aconteça aquilo. Mas imediatamente você vai enchendo o seu espírito com palavras de fé, como Davi fazia, né, nos Salmos. Ele começava falando da dor, da angústia, mas ele sempre terminava os Salmos elevando a Deus, falando dos atributos de Deus, crendo na vitória, porque Deus é com ele, assim como eu creio que Deus é conosco. Eu acredito que a Bíblia, ela é o nosso manual de oração. Ela é fonte de autoridade, ela é fonte de poder, ela é fonte de alegria, ela é fonte de fé, ela é fonte de conforto, ela é fonte de tudo aquilo que a gente procura, irmãos. Então eu quero deixar essa palavra com vocês, para que vocês não se deixem levar pelo vento, pelas ondas, mas que a gente esteja com os olhos fitos em Jesus. Amém? Eu queria orar com vocês agora, em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, eu te louvo, Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem nos livrado, o Senhor tem guardado as nossas vidas e a vida dos nossos amados, Pai. Deus, eu quero orar, Senhor, por todos aqueles, Senhor, que têm sentido medo nessa situação que nós estamos, Pai. Deus, Tu és o nosso Deus, Tu és a nossa rocha, Tu és a nossa fortaleza. Pai, os nossos dias estão nas Tuas mãos. É por Ti, Senhor, e é em Ti, Senhor, que nós esperamos a cada dia, Pai. Para que o Senhor cumpra cada uma das Tuas promessas, Pai querido. Eu oro, Deus, por aqueles, Senhor,
que não tem, Pai, de onde tirar o sustento. Pai, Tu és Deus de prodígios, de maravilhas. Então eu peço, Deus, traz escapes, Pai. Traz, Senhor, o sustento, supre, meu Deus, a necessidade daqueles que não têm de onde tirar, Senhor. Tu és Deus, Tu és o El Shaddai, Tu és o Todo-Poderoso, Tu és o nosso Jeová Jireh, Tu és o Deus da provisão. Eu oro, Paizinho, por aqueles que têm precisado sair para trabalhar, para que o Senhor os guarde, para que o Senhor os cubra com o sangue do Cordeiro, para que o Senhor acampe os Teus anjos ao redor de todas essas pessoas, Pai. Que os leve em segurança, que os traga em segurança para casa, para junto dos Seus amados, Deus. Guarda-nos, Senhor, por Tua misericórdia. Guarda-nos, Senhor. Cuida, Deus, daqueles que estão cuidando de nós nesse momento. Eu oro, Deus, por cada médico, cada enfermeiro, cada trabalhador, Senhor, que está nos bastidores, Senhor, trabalhando para que a cidade funcione, para que tudo chegue às nossas mãos como nós necessitamos, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nas Tuas mãos eu entrego as nossas vidas. E creio, Deus, que o Senhor está no controle de todas as coisas. E mais uma vez eu Te agradeço, Pai, porque os Teus planos são melhores que os nossos.